Olá, bom dia. 7h07 da manhã de uma segunda-feira, do dia 24 de julho de 2023. Bom dia, bom dia e bom dia. Santo Deus. E sobre o que é a leitura do dia? A leitura do dia. Há pouco o divino me dizia: confia, 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 confia e confia e confia, Santo Deus. Quantas maneiras a gente tem de confiar? Eu poderia até isso me perguntar. A questão é que, estando eu diante do altar, eu só poderia confiar de uma única maneira. Sim, na obra que Deus esteve a realizar. A Escritura nos diz que no sétimo dia, Deus disse para Ele mesmo: tudo. O que seria tudo? Tudo conforme a vontade dEle, o desejo, a manifestação plena da perfeição. Tudo está bom, excelente, muito bom. E eu, diante do altar, o que eu diria diante da obra? Senhor, eu sei que o Senhor é a bondade, é a excelência, mas para que eu iria dizer isso? Sim, porque se a Escritura diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu teria, sim, que viver a exuberância. A questão é você saber, sim, saber se reconhecer, sim, enquanto criatura de todo aquele poder. E o quão insignificante você pode ser. Sim, porque se sair lá da passagem da criação de Deus para chegar até o Evangelho, onde o Senhor da felicidade manifestada nos diz que a carne não serve para nada. É verdade. Imagine se a carne iria servir para um filho. Sim. Se o filho estivesse a lhe pedir conselhos sobre coisas que ele precisava ouvir. Assistindo a passagem de Jacó, onde ele trazia o espaço dele com a condução do pensamento dele. Embora os filhos de Jacó não compreendessem a extensão do pensamento vivido por ele. Mas Jacó não se pendeu para o pensamento dos outros. Ele desejou viver a exuberância do que ele recebeu. Abraão recebeu a promessa de Deus. Isaac e Jacó. Imagine ele ter que passar por todo aquele processo de vida e acreditar que um filho iria continuar, plantando a semente que um dia ele teve que assim realizar. Feliz do homem, sim,
nos diz o Salmo que coloca toda a sua confiança no Criador. Puxa, imagine se alguém viesse me falar: Cássia, quantos anos da sua vida você trancada está, esperando por algo que nem você mesmo é capaz de nos explicar, se a gente não consegue nem sequer o seu pensamento alcançar. Eu certamente iria falar: o profeta Elias, olha, numa montanha um homem foi capaz, ó, de subir. O homem acreditou que Deus iria se manifestar. Viu tempestade, viu fogo, sei lá mais quantas coisas aquele homem esteve a passar só para cobrir o rosto para com Deus estar. Se digo acreditar que existe um Deus bom no altar, por que eu vou depositar a confiança no que a minha carne, sim, é capaz de me falar com as dores que ela está a carregar? Vou deixar a minha carne me falar: Cássia, você está vendo a vida passar, você não tem nem mais convívio familiar. Quanto tempo você não sabe o que é desfrutar, sair para passear com outras pessoas, você sentar para conversar e conversar e conversar e conversar, a ponto do dia terminar, outro dia chegar sem você se preocupar com aquilo que você diz que tem que realizar, porque você acredita em algo. A carne pode ter o direito, sim, de se apresentar. É verdade. Porque eu tiraria da minha carne o direito dela se manifestar, dizendo para ela mesma: eu não vou aguentar. Quanto tempo mais isso vai durar? Democraticamente eu teria que dizer para a carne: olha, se você não sabe quanto tempo vai durar, imagine eu que estou ali a escutar. Mas se eu boto confiança no altar, posso eu questionar o que a Escritura está dizendo? Sim, não cabe ao homem determinar o momento que Deus vai ou não vai a obra realizar. Sim, não foi o que Judite disse lá para o povo que queria a ferro e fogo por si mesmo, a obra de Deus, sim, viesse me ajudar. Puxa, e puxa, e puxa. Sim, é puxar pela memória. Puxar pela memória. O tempo passou para mim, como passou para todos que vivem esse tempo aqui. Se tinha eu 39 anos ali, puxa vida, quantos anos, outros também usaram para construir o que cada um desejou para si. Assim, a minha luva não pode servir a ninguém daqui. Isso é impossível. Impossível. Porque a roupa que Deus deu para mim só serve para mim. Portanto, eu posso
construir e desconstruir o pensamento do meu direito de ir e vir à medida que eu me permitir estar diante de mim. Porque é assim. É o direito do pensar, do sentir e do agir. Então ninguém pode simplesmente acreditar que pode pensar, sentir e agir por outro. E por mais que a pessoa traduza aquilo que o outro falar, está longe do outro poder tudo isso nele mesmo verificar. A experiência de Abraão, uma. A de Isaac, outra. A de Jacó, outra. Assim como a de Rubem, de Judá, de Simeão, de José, de Benjamim, cada um com a sua própria experiência e com a sua própria história. Cada um podendo lidar de formas diferentes com o que a vida esteve a dar. Portanto, eu posso qualquer caixão enterrar com o meu pensar, com o meu sentir e com o meu agir. O meu corpo eu não preciso mesmo levar até ali. É a consciência do meu ir e vir. Mas, se Deus me pedir para a presença de Cássia, sim, eu de fato levar carne da minha carne, osso do meu osso, eu vou de fato deixar o pensamento de Deus me conduzir e esse corpo eu vou tirar daqui e botar exatamente onde Deus me pedir. Eu não vou nem sequer questionar. Por quê? Porque eu jamais estive a acreditar que em algum momento o pensar de Deus, o sentir de Deus e a ação de Deus esteve a me prejudicar. Nunca e nunca. Se Deus me disse para eu amar nas condições de vida que eu estava a levar, era considerando a minha capacidade de comigo mesma estar e ver a miséria profunda que eu estava naquele lugar. Questionando a minha capacidade até de rastejar para o meu corpo eu sustentar e compreender que a carne não é nada no lugar se a carne não depositar confiança no altar durante o tempo que aqui vida lhe restar. Assim, eu pude numa cova rasa entrar. Eu pude viver a decomposição. Eu pude entrar no meu próprio caixão. Eu pude fazer a construção e a desconstrução
para eu poder fazer a separação. Isso jamais, jamais pertenceria a esse caixão. Jamais. Eu nunca, 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 nunca deixei que nenhum espírito de elevação me desse tamanco. Tamanco. Para eu viver sem nenhum tipo de razão. Vou poder pensar, sentir e agir aquilo que Deus me pediu. Tirando esse corpinho daqui e colocando ali. Porque eu compreendo que será bom para mim. Sempre, sempre, sempre foi assim. Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. Sempre disse para mim mesma. Para mim mesma. Que se o meu corpo tombar aqui, será por motivos próprios, sim, do meu direito de ir e vir, considerando, sim, a família, do meu existir. Mas se fui capaz de caminhar aqui, se fui capaz mesmo de separar cada osso de mim, imagine se eu não lutaria por mim. Como eu lutaria por qualquer um aqui? Porque a Escritura diz assim: amar o próximo como a ti mesmo. Se não desejo mesmo enterrar ninguém aqui, compreendo mesmo que não desejaria que ninguém me enterrasse nessas condições de vida que eu estou aqui. Mas, se for bom para mim, se no pensar, no sentir, do agir do Criador, eu aceito assim. Porque os meus olhos, com toda certeza, vão se abrir diante de um mundo digno do meu existir. Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Todas as vezes que a dor profunda teve, de um jeito difícil diante de mim, e que eu estive a sofrer muito aqui, os meus olhos estiveram a abrir. E um mundo lindo sempre esteve diante de mim. Muito maior do que qualquer dor aqui. Muito maior. Compreendo que esse dedo pode estar com esse, como 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 pode estar com todos esses aqui. Mas para isso é preciso, de fato, a própria pessoa assim decidir. É apenas a pessoa. Porque se alguém chegar e juntar minha mão aqui, prender, se eu bloquear qualquer ação sobre o que se faz aqui, nada disso vai ter importância para mim. Porque a união desse dedo com esse, começa aqui.
aqui, e não por uma força externa que pode agir sobre mim. Nenhuma força externa teve o poder de me conduzir. Existe uma grande diferença, sim, entre apanhar e sentir. Sim. Há pessoas que apanham quase todos os dias aqui e continuam sem sentir. Sem sentir o quão aquilo é difícil para si. Mas quando você tem sentimento por si, você sabe que apanhar ali é tão difícil, tão difícil, tão difícil para si, que é preciso o seu olho você abrir e ver que existe um mundo além de si. Assim você vai procurar esse mundo dentro de si. Para você ser capaz de assumir a responsabilidade sobre si e querer sair daquela situação ali, mas é compreendendo os próprios limites do seu ir e vir dentro daquele ambiente que se manifesta naquele momento ali. E foi assim que o divino sempre esteve a me pedir. Considere o lugar. Considere todas as pessoas que estão lá. Considere aqueles que podem chegar, que podem sair. Considere a falta de alcance do que os outros estão a realizar e não conseguem parar eles mesmos. Olhar. Quantas vezes eu não conseguia nem respirar. A ponto da consciência, eu tenho que deixar para o corpo não prejudicar. Nem assim, Deus disse para eu pensar no eu e usar. O que eu vou fazer? Essa pergunta eu tinha que lançar. Senhor, o que eu posso fazer diante do que o Senhor está a me mostrar? Você pode amar. Você pode amar. Podendo eu amar, sobrevivi todos os dias com a insignificância de mim. Porque é exatamente assim. O significado do meu existir está naquele que eu conheci. Sem ele eu nem estaria aqui. Eu nem estaria. Se estou, é por ele, pela confiança dele, pela esperança dele, pela obra dele. E para resumir,
Tudo isso está dentro daquele rubi que ele cismou em dar para mim. Uma coisa que eu nunca entendi. Mas ele sempre disse que pertencia a mim. O rubi, o perfeito do existir. Resumindo, algo que eu não tenho nem como definir, me dando coisas que eu jamais poderia mesmo pensar em trazer para mim, porque certamente eu teria mesmo que assumir compromissos. O divino nunca me disse para eu, de fato, não enxergar. Os descarnados. Imagine 4 pessoas dentro de uma casa e eu olhar e enxergar os descarnados, e tantos descarnados. Que eu, com toda certeza, teria que pés e mãos eu teria que arrancar. Porque quantos descarnados eu costumava enxergar em todo lugar. Então, o que essas mãozinhas, esses pezinhos poderiam realizar diante de tudo aquilo que cada descarnado fazia questão de plé, plé, plá, plá, plé, plé, plá, plá. O que? Nada. As minhas mãos seriam incapazes da minha própria cabeça pegar. Aqueles fizeram questão de esmagar para nada sobrar. Seriam incapazes. Com que força? Com que altivez? Com que lucidez? Então, mais do que covar rasa, eu teria que de fato cavar a minha sepultura de cunho particular e compreender que o meu mundo estava naquele lugar, onde eu pude buscar o mundo do profeta Elias, onde eu pude no mundo do profeta Elias entrar e com o mundo do profeta Elias eu poder de fato dialogar como sempre estive a dialogar comigo mesma nesse lugar. E pude mesmo revigorar a vida que lá eu estive a levar, ao ponto de querer aprender a olhar com o olhar que o profeta Elias sempre esteve naquele lugar. E eu poder me desdobrar, me colocando, conforme a própria Escritura nos diz, no lugar do seu semelhante. Para você compreender a obra da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu poderia, de fato, olhar para o mundo do profeta Elias e desejar ser a imagem e a semelhança do profeta e aprender o pensar, o sentir, o agir do profeta.
e poder leitura naquele mundo realizar, para na casa do profeta eu poder entrar com a consciência minha do lugar e poder livremente naquele mundo caminhar como eu estive a realizar quando a sepultura eu estive a cavar e voltei para lá. Voltei para lá, para a raiz dessa que aqui está. Uma raiz que aqueles malditos nem sequer poderiam imaginar, já que eles estiveram a se limitar ao o que naquele momento estava a passar. Mas eu era árvore profunda, com raízes profundas, com um tipo de pensar a se diferenciar, com características que eu nem preciso aqui mesmo falar. E que essas características deixaram marcas no lugar. Ao ponto de toda uma história de vida ali se criar pela influência que as características tinham no lugar. A influência era tanta que o profeta Elias fazia questão de comigo contemporizar. E se não fosse assim, seria mentira tudo isso que eu aqui estive a realizar. Então, se o que eu estive a realizar aqui é verdade, então não tem como de fato a gente poder, sim, questionar a minha história. Sim, de verdade. Porque essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu tenho uma história de verdade. Essa história de verdade me trouxe, sim, o pensamento que eu sempre estive de fato a questionar. Portanto, eu pude o mundo do próprio profeta usar para eu poder, sim, o meu pensamento manifestar e poder ser árvore, sim, no lugar, já que eu tenho raiz. Imagine você tem raiz, vira tronco. Santo. Faltava uma coisa, é verdade? Sim, porque sabe como é que é? Tronco e raiz ali com tanta dificuldade. Aí chega o Senhor da felicidade manifestada e lhe diz: é hora de você encarar a realidade. É a realidade. Porque o que seria a cabeça? Assim, a cabeça não poderia ser, sim, um corpo que esteve a caminhar quando o Senhor da felicidade manifestada passou por aquele lugar. Não, ali era o tronco. A cabeça não poderia ser a raiz que o tempo todo buscava o profeta Elias para da vida dele se alimentar e ser exuberante no lugar. A cabeça só poderia ser a junção de cunho muito particular, onde a raiz alimenta o tronco, que busca a raiz para a cabeça sustentar e ser uma única pessoa.
em qualquer lugar. Finalmente eu pude mesmo encarar a dura realidade que o divino sempre esteve a me falar. Não é tão simples aceitar que você mesma foi capaz da vida do profeta o tempo todo buscar. Foi você que buscou ser essa raiz, quando o tempo todo você esteve a voltar para com o profeta estar trazendo toda a exuberância da vida que ali ele esteve a levar. Portanto, você não pode não querer mesmo, porque está com dificuldades no lugar, não querer essa raiz sustentar diante daqueles que com toda certeza vão lhe esmagar muito mais quando você, essa raiz, você começar a alimentar. Sofri muito mais do que eu poderia imaginar. Muito mais. Porque o tronco eu estive a anular. Imagine você ter certeza de que o rubi está no tronco que passou no lugar. Você vai à árvore derrubar. Você esmaga o tronco de todas as maneiras que você acredita poder realizar. Mas o tronco eu resolvi anular. Não teve mais nenhum tipo de importância. Toda a estrutura que o tronco esteve a carregar, eu joguei na raiz. E com o profeta João Batista, eu comecei a brigar a partir do momento em que eu não aceitava mesmo, não aceitava me relacionar com alguém que tinha uma folha amarela, um papiro amarelo. E que eu não fosse mesmo vamos dizer assim, nomear o papiro da forma como eu acreditava, se a razão plena, João Batista Elias. Puxa vida, quanta confusão ali se começaria. E assim se daria. O tronco simplesmente, naquele momento, não existia. E a raiz dominaria. Essa é a questão. É saber que naquele tempo, naquele momento, sim, eu poderia sentar em 2 cadeiras. Sim, que eu tinha naquele lugar. Uma vermelha, sangue, veio, e a outra pendeu para o vinho. Veio assim. Comprei igual, é verdade, mas resolveram entregar daquele jeito. Ia demorar tanto tempo para trocar que eu preferi deixar assim. Quantas vezes com Deus eu pude conversar em cadeiras diferentes. Quando fui ser sangue podre, sim, sentava ali naquela cadeira, pendendo para o vinho, sangue batido, consumido, o meu corpo destruído. Quantas vezes eu pude sentar como sangue vivo e poder me olhar e saber que eu teria mesmo, que a cabeça pegar.
Mas para isso, não, para isso, eu teria que anular, sim, a raiz e o tronco, para a cabeça ser capaz dela mesma buscar a raiz e o tronco em um só corpo formar. Eu não posso ninguém culpar das minhas escolhas particulares. Mas eu posso responsabilizar cada canalha, sim, descarnado, que entrou na minha vida acreditando que eu não seria capaz de aqui estar e tratar cada canalha conforme cada canalha eu posso realizar. Porque eu não vou mesmo falar de lado B ou lado A, considerando verdadeiramente o pensar que cada um tem de cunho particular sobre fulano. Não vivo testemunho dos outros. Eu posso falar que eu abomino cada pessoa que entrou naquele lugar, sim, para toda a minha vida, desgraçar, abomino, mas sempre soube separar o papel de João e o que ele esteve a realizar. Como soube separar o papel do apóstolo Paulo e o que ele esteve a realizar. Sempre soube. Como eu soube separar também o que a irmã esteve a me solicitar, dentro do seu próprio mundo particular, sempre soube separar. Nunca misturei história do lado B nem do lado A. Sempre compreendi que Deus me deu o direito de caminhar pelo lado circular, compreendendo as minhas dificuldades nesse lugar e do lado de lá, onde os descarnados estavam a morar. E se hoje eu posso a minha cabeça carregar, eu posso levar o corpo onde Deus me solicitar. Eu tenho mesmo que olhar com os olhos que o divino um dia me disse para eu assim realizar. Sim, porque ele sempre esteve a me falar, se eu pude olhar com os olhos do profeta Elias, se eu pude buscar a vida plena do Messias, por que eu não posso buscar o meu olho de cunho particular para poder a minha vida levar separando cada coisa de cada lugar. E o meu próprio mundo eu poder de fato. Meu próprio mundo eu poder carregar. Portanto, essa cabeça eu estive a encaixar. Um corpo esteve a se formar. É só o tempo de Deus. Deus desejar
Sim, o tempo dele eu jamais iria questionar. Eu posso questionar as minhas dificuldades, não o tempo da verdade. Portanto, as mãos, os pés, que antes eram, sim, hoje passaram a ser de outro jeito. E podem muito bem sustentar qualquer coisa, inclusive a minha cabeça segurar, se assim eu precisar. Porque essas mãos, os pés, eu estive a doar para cada um que precisou. Comigo está. Assim como eu doei meu coração para quem de fato não tem nenhum tipo de sentimento no coração. Eu fiz questão. O divino sempre me dizia, sim, antes de eu voltar, que eu deveria de fato apenas aceitar o que Deus tinha para me dar. E Deus um dia me disse para a minha bagagem arrumar, que eu tinha um ano todo para lá estar, mas que eu teria que respeitar. Sim, sabe como é que é? Não dá para ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo se o outro está querendo esse espaço tomar. Assim eu pude voltar. Não vivi conforme eu desejei, nem conforme o Senhor meu Deus me disse. Eu desejo o mesmo para você. Mas nós não podemos consciência violentar. Volte para o lar. É. Eu vou fazer conforme aquilo que naquele momento Deus me solicitar. Não importa o tempo, não importa o tempo que eu vou levar para a bagagem arrumar. Se for coisa rápida, é coisa rápida. Se for para demorar, vai demorar. Eu apenas vou à vontade de Deus realizar. Porque a vontade de Deus, com toda certeza, é a minha vontade nesse lugar. Assim é e assim sempre será. Não vou titubear. Se puder o meu coração arrancar para de fato a liberdade, alguém alcançar, por que eu não posso? Tudo mais realizar. Se Deus é o Senhor do altar. Bom dia e bom dia. Assim será.